E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, espero que você esteja bem empolgado para a aula de hoje. Hoje nós vamos para mais uma aula e nós vamos falar sobre fé, beleza? Se você tiver com alguma dúvida, se você precisa crescer no conhecimento daquilo que a gente já passou, que você entre em contato conosco, que você dê uma lidinha no nosso material escrito, para você estar 100% dentro do que Deus está falando com a gente. E aí hoje nós vamos para a próxima doutrina ali elementar citada em Hebreus capítulo 6, que hoje nós vamos falar da fé. E cara, fé é uma coisa que a gente ouve muito na igreja, né? Eu acho que é uma das palavras mais citadas, é fé. Porque tudo começa com fé, né? Nós precisamos entender então o que significa a palavra fé. Como de costume, nós vamos primeiro fazer a definição dessa palavra. E a definição de fé é confiança, firme, segurança e fidelidade. Então não é apenas uma confiança, é uma confiança firme, é segurança e fidelidade. Então quando eu falo que eu tenho fé, é que eu tenho uma confiança muito firme em algo. É que eu me sinto seguro nisso. É como se aquilo fosse um chão firme para mim. É o meu porto seguro. E eu sou fiel a isso. Então, a nossa fé implica essas coisas. Eu confio de olhos fechados como uma criança. Eu vou relatar uma experiência que eu tive. Há anos atrás, quando eu ainda era bem criança, meu pai me levou a uma represa que tem aqui na nossa cidade para que a gente pudesse nadar. E nisso tinha um lugar lá que era um tanto quanto fundo e o salto que tinha que dar para entrar nessa água, ele era grande. E apesar de eu já saber nadar, eu não tinha uma confiança firme. Eu tinha uma confiança por saber que eu tinha capacidade de não afogar, mas aquilo não era firme, não havia segurança em mim de dar esse salto. Só que então meu pai entrou na água e ele me chamou: vem filho, pula, pode vir que o pai te segura. Aquilo ali fez com que eu tivesse segurança. Aquilo fez com que a confiança que eu tinha fosse firme, fosse firmada. E aí a partir dessa voz dele, eu pulei. Eu pulei, por quê? Porque eu sei que meu pai é fiel a mim. Vamos lá, alguém? Então a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. Assim como eu ouvi do meu pai, vem, eu pulei. Por quê? Porque eu sabia o caráter do meu pai. Eu sabia que ele era fiel, eu sabia que nele havia segurança e que nele eu podia ter confiança. Então a fé nasce de um lugar de ouvir a mensagem. Então a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é o evangelho, é a palavra de Deus. E por meio da palavra de Deus nós sabemos que ele é pai. E quando nós sabemos que ele é pai, nós sabemos que ele é fiel. E quando nós sabemos que ele é pai e é fiel, isso nos dá segurança. Então eu tenho uma confiança firme. Vamos lá, alguém? Então essa é a nossa fé, uma confiança firme em Jesus. Agora vamos comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Já deixa sua Bíblia aí aberta em Hebreus capítulo 11, porque nós vamos conversar bastante dentro desse capítulo. Até mesmo porque Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria da fé. Então Hebreus 11 ele está mostrando vários evidências da fé, vários argumentos da fé, várias características. Acho que a melhor palavra que eu estava buscando aqui, que eu gostaria de usar, é características da fé e pessoas que andaram por meio da fé. Então anota aí, Hebreus 11, galeria da fé. E vamos lá. Primeiro texto que a gente vai ler de Hebreus 11 é Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: sem confiança ou sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência, deve crer em sua existência e no fato dele se tornar recompensador de quem o procura. Então vamos lá. O que esse texto está dizendo? Que a fé é um ingrediente necessário para uma fundação forte. É impossível
eu me aproximar de Deus, eu ser recompensado, eu entender que Ele é galardoador se eu não tenho fé. É impossível. A fé é o ingrediente necessário para que o chão firme se faça, para que eu me achegue a Deus. Então eu preciso crer que Ele existe, eu preciso crer que Ele está próximo, eu preciso crer que o que a palavra diz é aplicável, é real, que isso aqui não é história da carochinha, isso aqui é uma história real. Então eu creio no que está escrito e isso me amarra ao propósito de me achegar a Deus. Então, é o ingrediente necessário, a fé é o ingrediente necessário, ok? Por quê? Porque nós precisamos crer para chegar a Deus, e quando nós cremos e nos achegamos a Deus, isso agrada o coração dele e isso traz recompensas para a nossa vida. Por que traz recompensas? Por quê? Porque estar em Deus é recompensatório para o homem, beleza? Agora vamos para o próximo texto aqui de Hebreus 11, beleza? Continuando aqui na galeria da fé. Vocês vão perceber que na minha versão ele não vai usar a palavra fé, mas a palavra confiança. Mas como esse fundamento já foi colocado aqui na aula, eu vou ler agora somente a palavra confiança, mas você aí entenda que é fé, ok? Então vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Leia comigo aí. A confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Uau, cara! Então, a fé, ela é a minha garantia estendida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que fé é agora. O texto diz bem claro que a fé é a certeza daquilo que eu ainda espero. Beleza? Então, eu espero por algo vindouro, mas eu tenho certeza nesse algo vindouro. Então, eu estou convencido de que o que eu não vejo é real. E aí o que eu queria dizer é que a fé é a certeza em Deus, ok? Porque senão a gente pode confundir fé com positivismo e a gente pode ter uma fé burra de colocar expectativa na coisa errada. Então aqui fé não está falando de eu ter certeza de uma coisa boa para mim e mesmo que eu não veja eu me apegar a isso. Não, cara. Fé fala sobre Deus. Eu creio em Deus. Eu não vejo Deus, mas sei que Ele está comigo e eu tenho uma esperança do dia em que eu o verei face a face, e essa fé não é positivismo, é uma certeza convicta, é algo que feriu o meu coração, é algo que o Espírito Santo encheu em mim porque eu ouvi a mensagem. Ok? Então, fé é a minha garantia estendida. Eu estou garantido de que algo futuro irá acontecer. E a fé é operada no agora. A fé é o hoje. Eu creio hoje. Eu tenho certeza hoje. Eu confio hoje no que eu estou esperando. Tá? Então, a esperança, ela cresce. A fé, ela toma posse e Deus se move. Ok? Então, fé é acreditar primeiro, depois receber a manifestação visível da fé. Primeiro eu creio, depois eu entendo. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Crer é pular na certeza de que um chão vai aparecer. Porque se o chão aparece e eu pulo, isso não é fé. Agora, fé é eu ter a certeza de que o chão vai aparecer e então eu pulo. E aí entra a questão que eu disse de nós não termos uma fé burra. Por quê? Não é sobre ter a certeza de um chão se Deus nunca prometeu o chão. Senão você pula crendo num chão e o chão não aparece. Mas não porque você não fez a coisa certa, não creu do jeito certo. Mas é porque você creu na coisa errada. Então a nossa fé precisa ser baseada na mensagem. Então se Deus disse que tem um chão, eu pulo. E enquanto eu pulo, o chão se torna real e então eu piso nele. Tá fazendo sentido, gente? Então vamos exercitar a nossa fé. Olha a frase de Santo Agostinho, que interessante. Ter fé é acreditar nas coisas que você não vê. Recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. Uau! Então, fé é crer no que eu não vejo. Mas a recompensa de eu crer no que eu não vejo é ver o que eu acredito.
Lembrando que essa crença ou essa fé minha precisa estar pautado na palavra de Deus, ok? Para que eu não venha me frustrar, para que eu não venha até encher o meu coração de incredulidade por ter uma fé que não está com a estrutura correta, que não está baseado na mensagem, certo? E agora vamos dar uma corridinha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O texto diz assim: pois vivemos pela confiança e não pelo que vemos. Uau! Nós vivemos pela nossa fé e não por aquilo que nós vimos. Em Hebreus 11, lá na Galeria da Fé, vão ter muitos exemplos disso. De várias pessoas que viveram pela fé, mas não por aquilo que elas viram, mas por aquilo que elas não viram, mas que elas tinham certeza no seu íntimo. Então, nós andamos por fé e não por vista. Por quê? Porque se for depender daquilo que nós estamos vendo, nós vamos ser fadados ao fracasso, porque o que nós vemos é transitório, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então nós precisamos basear naquilo que nós não vemos. Então nós não andamos segundo as nossas circunstâncias, nós não andamos segundo aquilo que aparenta, mas nós andamos segundo aquilo que Deus disse, nós andamos segundo aquilo que Deus aponta, nós andamos segundo aquilo que ainda não vemos, mas nós temos certeza nessa esperança e porque nós cremos e sagrado o coração de Deus e nós somos recompensados. Beleza? Então nós precisamos ter fé para se aproximar de Deus e precisamos andar não por vista, mas por fé. E desculpa a minha redundância, mas para que isso fique bem claro, que isso esteja pautado na palavra de Deus. E a fonte da nossa fé é a Bíblia. Beleza? Então ter crença é diferente de ter fé. Às vezes nós temos uma crença que não é pautado na Bíblia. E aí nós vamos frustrar. Agora, se a nossa fé tem como base as Sagradas Escrituras, isso é certeza, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço aquele em quem eu criei, eu ouvi a mensagem me tocou e o Espírito Santo me convence disso, ok? Então, o que eu queria dizer agora é que eu sinto que algumas pessoas, e pode ser que seja você, já aconteceu comigo, no sentido de tipo assim, beleza, Lê, eu entendi que crença é diferente de fé e que a base da minha fé de andar não por vista, mas por fé é as Escrituras. Mas quando eu leio essa Escritura, eu até acredito nela, mas eu penso que ela não tem efeito para afetar a minha vida. Ela pode até afetar a sua vida, a vida do meu vizinho, a vida do meu irmão, a vida do meu pastor, mas ela não tem poder para afetar a minha vida, apesar de eu achar que ela é certa. Mano, é isso que eu quero tratar nessa aula. A palavra de Deus tem poder para afetar a sua vida. Sabe, uma coisa que é simples, meio boba, mas eu gosto de usar esse exemplo. Eu comprei a Bíblia para mim. Então essa Bíblia, ela é minha, essa palavra, ela está ferindo o meu coração, então essa Bíblia está moldando a mim. Então na mesma medida que ela alinha a minha vida e não a do meu irmão, quando eu leio um texto de perdoar, de ser amável, eu não penso em alguém, mas eu penso em mim. Quando eu também olho para essas escrituras, eu vejo que a fé afeta a mim, que Deus é real, que eu posso me aproximar de Deus pelo novo e vivo caminho, e que há uma esperança, e essa esperança não me decepciona, ela afeta a mim também. É uma coisa individual que pega o meu coração. Vocês estão me entendendo? Então a fé, ela toca a sua vida. A palavra de Deus, ela afeta a sua vida, cara. E aí eu queria que a gente lesse Romanos agora. Romanos 4, corre lá em Romanos. Paulo, né, escritor de Romanos. Romanos capítulo 4, do versículo 19 em diante. Sua confiança não foi abalada ao considerar apenas o seu próprio corpo. Ele já se sentia morto, pois contava 100 anos. Ou quando pensou a respeito do ventre de Sara, também morto. Ele não se posicionou contra as promessas de Deus por falta de confiança. Ao contrário, por meio dela lhe foi concedido poder à medida que dava glória a Deus. Uau, cara. Então qual que é o contexto desse texto? Está falando sobre Abraão.
e está falando sobre o momento em que ele recebe uma promessa de Deus de um filho. Só que ele já era velho em idade e Sara era estéril. Só que ele não considerou as circunstâncias que ele via. Ele se apegou na palavra de Deus. Havia uma promessa pronunciada por Deus com respeito a Abraão e Sara. Então ele não duvidou, apesar de todas as circunstâncias apontarem ao contrário. Por isso ele é o nosso pai na fé. Ele não andou por vista, mas ele andou pelo que Deus disse. Ele creu, ele confiou, ele estava seguro de que o que Deus disse já é. Pode ser que ainda não aconteceu no agora, mas já é, e em breve acontecerá, porque se Deus disse, já é. Então, desculpa mais uma vez, mas Deus disse, porque se Deus disse, já é e acontecerá. E então você vai andar não pelo que é transitório e visível, mas pelo que é fé e pela segurança de que Deus disse. E ainda continuando nesse raciocínio do nosso pai na fé, né, Abraão, lá em Hebreus 11 também vai abordar algumas características sobre ele. Hebreus 11, versículo 8, lá na galeria da fé. Pela confiança, Abraão obedeceu. Então, primeira característica de uma fé pautada na voz de Deus, que é um ingrediente fundamental para a nossa segurança e nosso aproximar de Deus. Obedecer. Então, fé, a evidência de que eu creio em Deus é eu obedecer a Deus. Depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Deus lhe daria como posse, de fato ele saiu, sem saber aonde estava indo. Pela confiança, residiu temporariamente na terra prometida, como se ela não fosse sua, vivendo em tendas, com Isaque e Jacó, que também deveriam receber o que lhes fora prometido. Porque esperava ansiosamente pela cidade que tem fundamentos permanentes, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Uau, cara! A outra característica da nossa fé é que nós somos peregrinos. Você percebe no texto que Abraão peregrinou sobre a terra prometida. E a terceira característica é a espera ansiosa de algo superior. Então a fé é evidenciada pelo obedecer, por ter um estilo de vida peregrino. Por quê? Porque nós estamos esperando algo superior, a cidade no qual o arquiteto é Deus. Essa é a fé da nossa esperança que cresce. Versículo 11. Pela confiança, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando sua idade era avançada, como a própria Sara, porque considerou digno de confiança quem lhe fizera a promessa. Uau! Nós precisamos considerar digno de confiança aquele que nos fez a promessa. E aí eu lembro no comecinho da aula, o meu pai era digno de confiança para que eu pulasse naquela água. Então o Senhor é digno de confiança se Ele fez uma promessa. Então se apegue por meio da fé àquilo que Deus falou, mesmo que as circunstâncias sejam opostas. Então obedeça, seja um peregrino, tenha esperança, porque aquele que falou é digno de confiança. E quando nós falamos de fé, nós temos algumas coisas mais ainda para nós conversarmos. Então, a aula de hoje é a primeira aula sobre fé, mas nós ainda vamos conversar um pouco mais sobre fé. Beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.